E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Mundo em Código. Meu nome é Wesley Alves e hoje vamos trabalhar em cima do jogo Jockey Pole. A gente começou ele trabalhando alguns conceitos como print, como input, para entender como funciona a escrita e a leitura de dados. Hoje a gente vai ensinar condicional. Então a gente vai fazer o jogo ter um pouco mais de inteligência. Além disso, eu vou mostrar um pouco de biblioteca para vocês e como que a gente vai fazer para que o jogo fique dinâmico. E a gente vai jogar contra a máquina dessa vez. Então, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve. E se você não viu o vídeo anterior, eu vou deixar o link aqui na descrição para você ver o vídeo anterior e partir de lá primeiro para poder acompanhar o conteúdo, beleza? Então, vamos para o código. Então, aqui no código, eu vou começar aqui com o código que eu já tinha, né? Então, eu tenho o Joaquim Pô aqui que ele mostra as informações, jogador 1 e jogador 2. E a gente vai aprender algumas coisas aqui diferentes. Primeiro, a gente entendeu o que é variável, a gente pegou vários conceitos aqui e vamos começar a mudar esse código então. A primeira coisa que eu quero fazer aqui é fazer uma mudança para poder jogar contra a máquina. Então, vamos pensar um pouco como é que a gente faz um jogo ser inteligente para poder jogar com ele. Nesse ponto, eu acho muito importante a gente focar um pouco no passo a passo que eu preciso fazer para poder chegar a um objetivo. Porque, assim, a programar não é simplesmente sair escrevendo um monte de código. É importante a gente entender o processo, entender, tipo, como que eu construo alguma coisa. Então, é pegar o conhecimento, pegar a ideia do que a gente quer e dividir em pequenas etapas, beleza? Vou mostrar para vocês como eu faria. Primeiro, aqui eu vou pensar, tipo, eu quero criar um menu para poder explicar para o usuário como é que funciona o jogo. Então, primeiro ele vai criar um menu. Então vai ser seja bem-vindo ao Jockey Pô. E aqui eu vou botar assim, ó. Esse jogo exige que você escolha uma das opções abaixo. Ok? Beleza. A gente aqui agora tem três opções, a 0, a 1 e a 2. E aí eu pensaria aqui, ah, beleza, então vou pegar opção escolhida. Esse é o nome da minha variável. Então eu estou pensando aqui que eu vou ter uma opção escolhida que vai ser digitada pelo usuário. E ele vai digitar aqui, no input. Eu não vou botar nenhuma mensagem no input. Ele vai ficar só com o cursor ali esperando receber. Ok. Quando ele escolher a opção dele, eu não vou fazer a limpeza de tela, porque eu vou estar jogando contra a máquina. Então eu vou apagar todo esse código que eu criei aqui embaixo. Tá bom? Agora, aqui, nesse ponto, a minha parte está pronta, a parte do usuário. Agora eu tenho que pensar como eu vou implementar a parte do computador. Ou seja, a ideia de jogar contra o computador é fazer as duas pontas. Então eu tenho que pensar como que o computador vai se comportar. Para fazer a parte do computador, eu vou usar uma biblioteca chamada Handle. Essa biblioteca tem a ideia de criar coisas randômicas, ou seja, eu falo de quanto até quanto ela pode escolher e ela escolhe sozinha. Então é para ser randômico, ok? Guarde essa palavra que vocês vão usar muito no mundo da programação. Então, vou fazer aqui ó, um from handle. E o handle é uma biblioteca já nativa do Python. Então, eu já só faço from handle e digo que eu vou importar um handint. A ideia de pacote no Python é mais ou menos assim. Ele tem um pacotão que tem um monte de coisas, né? Tipo, handle, tem um monte de coisas sobre coisas randômicas. E ele tem uma propriedade, um método, uma função chamada handint, que eu vou usar. Ou seja, ela faz um handle, ou seja, ela escolhe um número aleatório dentro dos números inteiros. E aí eu vou passar qual número inteiro usar, beleza? Então é legal a gente, mais para frente eu vou explicar melhor sobre bibliotecas, mas é isso, o handle ele é um pacotão que tem dentro dele um handint. Beleza. E agora eu vou fazer a escolha do computador. O computador não precisa mostrar informação. Então eu vou botar aqui, ó, opção computador e ele vai receber um handint de 1 a 3. Olha que legal, eu fiz duas escolhas aqui. Vamos printar essas duas escolhas? Escolha jogador foi
opção escolhida. E a escolha computador foi opção computador. Vamos ver isso rodando para a gente ver como que ficou. Então, vou abrir o terminal aqui. E aí aqui eu vou abrir o projetos, né? E vou rodar aqui o comando Python jockeypol. E aí, fica esperando ali, ó. Você, né? Ele exige que você escolha uma opção. Então, eu vou escolher aqui o papel, que é o número 1. E olha lá, ó, o jogador escolheu 1 e a máquina 2. Vamos rodar de novo? Agora eu vou escolher o 0. Ele escolheu 2 de novo. Ah, Wesley, mas só está escolhendo 2. Ele escolheu 3 agora. Tá vendo? Ele muda entre 1, 2 e 3. Na verdade, eu fiz até errado, porque a gente disse que é a opção 0, 1 e 2. Então, ou eu mudo as opções, ou eu mudo o hand. Então, vou escolher aqui, vou voltar aqui para o código e vamos ajustar aqui. Eu vou botar aqui, na verdade, 1, 2 e 3. Acho que fica melhor. Em vez de mudar aqui, eu vou mudar aqui as opções. E agora, eu já tenho aqui um joguinho de jockeypol. Eu posso escolher a opção 2 e ele fala ali, ó, escolheu a 2 também. Então, os dois escolheram o papel. Rodo de novo, escolher a opção 1 e ele escolheu a 1 também. Coincidência? Coincidência, porque eu vou escolher a 1 de novo e agora ele escolheu a 3. Então, olha que legal. Ele já está escolhendo as opções aqui automático. Então, eu já fiz um jogo desafiador aqui contra a máquina. Agora vamos adicionar as condicionais, que é o ponto-chave do nossa aula de hoje. Com as condicionais, eu vou criar essa dinâmica onde o jogo vai ter funcionalidade. Então, vou fazer aqui o que é condicional. É a condição if. O if é a condicional. Então, é legal a gente pensar que quando a gente usa o if, a gente quer fazer uma checagem. Ou seja, a gente quer verificar se uma coisa é igual a outra, ou maior que outra, ou menor. Nesse caso aqui, eu tenho que ver se jogador 1, a opção escolhida, né, ela é maior do que a opção do computador. Isso aqui resolveria nosso jogo? Não, não resolveria, porque eu falaria assim, ó, se a minha opção escolhida, no caso eu escolhi 2, e ele escolheu 1, não ia resolver. Então vamos pensar aqui, qual a lógica que eu crio para poder fazer a vitória, para saber quando ganhar. Então vamos primeiro, antes de escrever o if, vamos pensar nas opções que a gente tem. Vou comentar essa linha e vou pensar aqui, ó. Se eu escolher 1, eu ganho. Quando que eu ganho, né? Eu ganho se eu escolher 1 e ele escolher 3. Eu ganho se eu escolher 2 e ele escolher 1. Eu ganho se ele escolher, se eu escolher 3 e ele escolher 1. Então, essas são as minhas opções de ganho. Então, se eu escolher pedra e ele escolheu 3, que é a tesoura, pedra quebra a tesoura. Se eu escolher 2, papel, e ele escolheu 1, eu cubro ele. E se eu escolher 3 e ele escolheu 1, tesoura corta. Não, 3, 1 eu perco. Na verdade, 3, 2. Botei errado. Se eu escolher 3 e ele escolher 2, eu ganho também. Então, agora que eu criei aqui as minhas opções de ganho, a gente tem que pensar, quando que eu ganho? Então, eu ganho se o meu número, a opção que eu escolhi, foi igual a 1. E aí eu quero ver também se a opção que ele escolheu é igual a outra coisa. Como que eu faço isso? Então, vou falar no modo português. Se a opção que eu escolhi é igual a 1 e a opção que ele escolheu é igual a 3, eu ganhei. Então, opção computador igual a 3. Mas, Esdras, cadê o E aqui? É assim que eu boto? Não. O E em inglês é o AND. Então, if é o se A opção 1 é igual a 1
e a opção do computador é igual a 3, então, isso aqui é o então, tá? Esses dois pontinhos. Eu dou um tab aqui e escrevo aqui print. O jogador ganhou. Você ganhou, na verdade, né? Beleza, eu fiz uma condição, mas parando para pensar, ela só dá uma opção aqui. Como é que eu faço várias opções? Eu posso fazer do jeito tradicional aqui, botar outros ifs. Se eu ganhei, ele vai olhar aqui e vai ver se eu ganhei. Se ele não passar aqui, ele vai pular essa linha de baixo, ele não vai dar o print aqui. Então, eu posso fazer a segunda checagem. Se é igual a 2 e igual a 1, ganhei também. Eu copio isso aqui. E se é igual a 3 e igual a 2, você ganhou. Então, eu tenho três opções aqui que ele vai checar. Primeira, você ganhou nessa primeira opção? Não. Você ganhou nessa segunda opção? Não. Você ganhou nessa terceira opção? Ganhou. Então, é legal a gente ter essa ideia. Dá para melhorar esse código, mas eu quero fazer bem ele assim mesmo para vocês conseguirem entender como que funciona essas checagens, tá? A gente pensou aqui no ganhou. Agora vamos pensar no perdeu. Então, o perdeu, eu perco exatamente no contrário. Então, se eu tenho algo diferente disso aqui, então vamos pegar isso aqui, ó. Então, se eu pegar, se ele escolher a opção 1 e eu escolher a opção 3, eu perdi. Então, eu poderia copiar isso aqui e inverter. Na verdade, se eu escolher a opção 3 e ele escolher a opção 1, você perdeu. Se eu escolher a opção 1 e ele a opção 2, perdeu também. E se ele escolher a opção 2 e eu a opção 3, você perdeu. Então, olha só como foi simples. Eu fiz várias checagens aqui para verificar se eu ganhei ou perdi, comparando os números. Então, se entrou 1, se entrou 3, beleza? Vamos testar aqui para ver se está funcionando? Vamos testar aqui. Ele me pediu ali para a opção pedra, escolhe 1, 2, vou escolher pedra. Ele escolheu, eu escolhi 1, ele escolheu 1, deu empate. Então, nada aconteceu. Vamos escolher de novo. Vou escolher 1 de novo. Ele escolheu 3. Eu escolhi a opção 1 e ele 3, mas ele não deu mensagem nenhuma. O que está errado aqui? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre tipos. Quando eu boto um texto aqui, quando eu digito algo aqui, mesmo que isso seja um número, esse número ele é considerado como texto lá para a ferramenta. Então aqui no meu Python, quando eu peguei aqui a opção escolhida, ele entendeu que isso aqui não é igual a 1. Ele vai entender que isso aqui é igual a isso aqui, ó. E não é o que eu quero. Eu queria que ele comparasse com o número. Então, eu posso pegar aqui a própria variável que eu tenho, ó, a variável opção escolhida, e eu posso dizer que ela vai receber int da opção escolhida. O que seria esse int? Eu estou dizendo que o que eu digitei, eu quero que transforme em número. Então, Esdras, mas é um número? Não. É uma representação de um número em texto, tá? Tudo que você digita no console ali é um texto para o computador a princípio. Então, o Python entende como um texto. Então, eu preciso pegar esse texto e falar, não, é um número, eu garanto que é um número. Então, muda isso para número. E aí ele vai transformar isso em um número de verdade. Ele vai conseguir fazer essa comparação. Beleza? Vamos fazer o teste aqui de novo? Eu vou escolher a opção 1. Escolher a opção 1. Vou escolher a opção 1 de novo. Escolheu a opção 3 e eu ganhei. Coincidentemente, ele escolheu as mesmas sequências. Será que ele sempre faz isso? Vamos fazer de novo? Não, no caso ele aqui escolheu 3 de novo. E agora ele está escolhendo só 3. Ó, 3 e 1. Olha, agora eu perdi. Então, viram como que funcionou o código? Só fazendo uma conversão, ou seja, mudando o tipo do dado, beleza?
Tá, agora a gente conseguiu criar aqui, a gente aprendeu um pouco sobre condicional, então eu criei condições aqui e criei condições que eu acrescentei dois comandos, ou seja, isso e aquilo é verdade. Então, se uma coisa acontece e a outra coisa acontece, ele executa o que está aqui embaixo. Beleza? Então, viu como condicional é fácil? Condicional não é algo complexo, beleza? A gente vai usar muito condicional ao longo do nosso processo de aprendizado. Então, nosso Jockey Pô já está funcionando bem legal aqui. A gente já está com uma dinâmica bem maneira para poder fazer o nosso joguinho. Eu vou usar aqui, antes de tudo aqui, eu vou fazer o os.system e vou fazer o cls aqui. Para que eu vou fazer isso no início de tudo? Porque toda vez que eu rodar o código, eu quero que ele limpe a tela. Então vamos ver aqui de novo, rodar o Python, olha, ele limpou, escolher a opção 2, ele executou, deu empate. Ele limpou de novo, escolheu a opção 3, ele escolheu 2 e eu ganhei. Olha como a gente fez um joguinho rápido e simples, beleza? Agora que a gente conseguiu rodar ali, testou e está bem legal, eu quero melhorar um pouco esse código. Beleza, a gente tem aqui as opções, a gente já viu funcionando, rodando, ficou legal. Mas eu tenho aqui três condições que fazem praticamente checagem diferente, mas executa a mesma coisa. Eu queria botar uma só. Então eu posso usar uma outra condição aqui, que é o ou. Então eu posso fazer o seguinte, juntar esses dois aqui num parêntese. O parêntese ele agrupa coisas, então eu estou agrupando aqui essas duas opções para ficar como se fosse uma. Tá? Então, se a opção escolhida for 1 e a opção escolhida do computador for 3, eu ganhei. Ou, e eu vou fazer uma outra opção. E eu vou pegar essas duas aqui. E vou abrir outro parênteses e vou colar elas aqui. Então, se essas duas acontecerem, ou essas duas acontecerem, ou, e eu posso botar a terceira aqui, essas duas acontecerem. Então, olha como ficou isso aqui. Eu posso até apagar isso aqui. Então, eu fiz em uma linha aqui várias comparações. Eu verifiquei se a primeira opção escolhida foi igual ali a 1 e a outra igual a 3, e fui juntando essas opções para criar uma lógica. Ou seja, se isso e isso aconteceu, ou isso e isso aconteceu, ou isso e isso aconteceu, então eu ganhei, certo? Então, olha como a gente começa a diminuir o nosso código e mudar o nosso raciocínio. Ainda não está legal, ainda não está perfeito, assim, não está do modo mais bonitinho. Dá para melhorar ainda mais isso aqui, para ficar menor e mais simples, mas é uma das formas de fazer, ok? Vou fazer a mesma coisa aqui, ok? Pronto, agora eu reduzi meu código a essas duas linhas aqui. Uma que verifica que ganhou e outra que verifica que perdeu. E aí eu vou fazer um negócio legal, porque a gente não está mostrando um empate. Então a gente só mostra se ganhou ou se perdeu. Mas e se empatou? Como que a gente faz o empatou? Aqui a gente executa esse e ao mesmo tempo a gente depois testa esse mesmo. Então vocês concordam que se eu olhei aqui, se eu ganhei, eu não deveria nem rodar esse comando, porque se eu ganhei eu poderia parar por aqui. Eu ganhei, certo? Então eu poderia fazer uma coisa que a gente chama de else. Se eu ganhei, diz que eu ganhei. Elif, o elif aqui ele diz assim, ó, se não, se, aí ele faz um senão com se. Se não, se eu não ganhei, então verifica se eu perdi. E aí, por fim, ele fala assim, ó, se não, você empatou. Agora confundi um pouco. Acredito que deve ter dado uma embolada. Porque assim, ele vai fazer essa linha aqui e vai testar todas essas condições. E vai mostrar essa mensagem se ela entrar. Se ela não entrar, ele vai rodar esse comando aqui. E aí, se ele não atender essas necessidades que estão aqui, e então ele vai rodar essa. Mas se aqui de primeira ele entrar aqui, ele pula aqui para baixo e acaba o código. Então vai ficar muito mais rápido o nosso código, porque ele não vai rodar coisa desnecessária, ou seja, ele não vai rodar essas linhas que são desnecessárias. Porque uma vez que eu ganhei, eu não preciso verificar se eu perdi, ok? Ou se eu empatei. Aqui no Python, o comando é elif, é a mesma coisa que seria um else if, entendeu? Um senão, se, tá? É a mesma coisa eu falar assim, ó, se não, se eu não ganhei, se não, aí ele faz outra checagem. Se eu, isso, verifica que eu perdi. Mas aqui no Python se chama elif, beleza?
Então, vamos rodar isso aqui agora para a gente ver como ficou? Então, vamos rodar nosso código. Sei lá, já disse que eu ganhei. Eu escolhi 13, ele escolheu... Olha lá, deu empate. Eu escolhi 13 agora. Ele escolheu 13, perdi. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fiz o Jockey Pool aqui agora contra a máquina, a ideia da dinâmica de você disputar contra o computador. A ideia é ser bem passo a passo, como eu falei desde o início. Eu venho trazendo comandos um a um, bem devagar, para não embolar um monte de coisa, beleza? Então hoje a gente viu o condicional, a gente viu o end, a gente viu o or, a gente viu também tipagem de variável ali, a gente fazendo uma conversão para inteiro, e a gente viu um pacote que é o random. Então a gente viu muita coisa, inclusive. Mas, se ficou alguma dúvida, bota aqui nos comentários que eu vou tentar responder e ajudar vocês o mais rápido possível, beleza? Então, galera, obrigado e até a próxima. Valeu!